Olá, tudo bem? Quer assistir os nossos programas anteriores? Então corre lá na nossa página do YouTube, no canal da TV Cidadã Alagoas, curta os nossos vídeos e ative as notificações. Tenho certeza que você vai adorar. O programa de hoje fala sobre o impacto das mídias sociais na vida das pessoas. Para conversar com a gente, convidamos duas feras no assunto: a jornalista Nahara Normandi e a estudante do IFAL Ingrid Pereira. Essa semana foi assinado um acordo de cooperação entre o TCE e o governo de Alagoas. Para falar esse assunto, convidamos o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, o conselheiro Otávio Lessa, que comentará as mudanças trazidas com a assinatura desse acordo. Não saia daí, a gente volta já. Em pleno século XXI, é difícil encontrar alguém que não use nenhuma rede social. Essas poucas pessoas decidem viver à margem da sociedade 2.0 e, mesmo sabendo que ficam de fora de muita coisa bacana, elas seguem firmes na decisão por uma série de fatores, que vão desde a garantia da privacidade até o medo de se tornarem viciadas em redes sociais. Essa tecnologia que a cada dia vem ganhando mais espaço em nossas vidas com as suas inovações, cresce mais e nos deixa mais dependentes deste meio. Para discutirmos esse assunto, convidamos a jornalista Nahara Normandi e a estudante Ingrid Pereira. Vamos conferir. Oi pessoal, estamos começando mais um TCE em Pauta e dessa vez nós vamos falar sobre a importância das redes sociais na vida das pessoas. Hoje a gente sabe que as redes sociais influenciam muito no nosso comportamento e na nossa personalidade. Então nós vamos receber hoje duas criaturas, duas pessoas que eu adoro, são duas profissionais maravilhosas e que vão discutir justamente esse assunto junto com a gente, que é a Ingrid Pereira. Olá, pessoal. E com a Nahara Normandi, que é jornalista. A Ingrid é estudante de Santana do Ipanema e a Nahara, ela é criadora do site Empatia Política. Meninas, sejam bem-vindas ao TCE em Pauta. E vamos conversar, né? Começar a falar sobre esse tema que é muito importante, assim. A Nahara acabou de voltar da Inglaterra, né? Onde você foi conversar com especialistas, com profissionais da área sobre política, não é isso? E isso, a política hoje ela está muito presente nas redes sociais, né? Então, como que você faria essa leitura para a gente, assim, da associação do nosso comportamento político que é influenciado pelas redes sociais? Obrigada pelo convite, estou me sentindo em casa. Bom, na verdade, tive essa experiência na Universidade de Oxford agora, e a gente estava discutindo justamente a questão da gestão pública, da política e da gestão pública. E a comunicação, para minha surpresa, que eu não fui com essa expectativa, ela terminou perpassando todas as palestras de todos os professores e painelistas que tiveram por lá. Que, na verdade, por mais que a gente discuta política, relações internacionais, gestão pública, o eixo em comum a tudo é a forma como a gente comunica, como a gente transmite as mensagens, como a gente constrói essas narrativas. Isso. No caso lá específico, desde a questão da saída do Reino Unido da União Europeia e mostrando como foi o discurso para a saída, da campanha de saída do Reino Unido do bloco, quanto de continuação do país. Então, mostrando o quanto a comunicação, as redes sociais, a construção dessa narrativa impacta, e isso a gente pensa que não impacta da vida da gente, mas impacta no dia a dia da gente mesmo, né? Em todas as nossas escolhas. Com certeza. E para você, Ingrid, como é que você enxerga isso? Esse nosso comportamento político, inclusive não só político, mas nosso comportamento mesmo pessoal, na forma de lidar com as coisas do dia a dia, que, na minha opinião, é muito influenciado pelas mídias sociais. Bem, as mídias sociais, elas estão aí para fazer justamente essa ligação, né, entre pessoas e pessoas. É uma coisa que trabalha muito com relações humanas e conexões. Como funciona essa abordagem varia muito, porque depende da interpretação. É uma mensagem que ela é expressa e que ela vai se manifestar de várias formas. Então aí é que se encontra às vezes o problema, né? Como é que o outro vai interpretar? Como é que isso vai se manifestar na vida do próximo? E pra mim é algo que às vezes se torna assustador.
Exatamente, essa é a minha preocupação, porque você traz uma realidade virtual que você vive pelas redes sociais e você traz isso para a sua vida de verdade, no seu dia a dia, né? Então, às vezes, o que me preocupa é esse comportamento, muitas vezes doentio de algumas pessoas na rede social, alguns muito agressivos e tudo, que acabam trazendo isso para o nosso dia a dia, né? E vocês acham que a sociedade mudou depois desse boom das mídias sociais? Sim, acho que muito do que a gente falou, na verdade, a rede social ela é só uma ferramenta que liga pessoas. Então, a gente tinha isso antes, sendo que a gente não encontrava muitas vezes com quem conversar aqueles assuntos que interessavam a gente, aquelas pautas. E agora a gente tem com quem se identificar. E a gente conversa e o alcance disso daí é ilimitado. Então, não tenho dúvida que a forma como a gente consome, desde produtos, serviços, a forma como a gente se relaciona, a forma como a gente estuda, como a gente aprende. A Ingrid estava falando que ela é uma autodidata aqui, então através das redes sociais, da internet, a gente mudou a nossa forma. Então eu sou muito adepta da teoria de que não adianta a gente ficar brigando com o que está aí. A gente tem que aceitar o que está aí e entender como a gente vive dentro desse mundo, porque tem muita gente que faz, eu não vou ter uma rede social, eu não vou ter um aplicativo de mensagem instantânea. Não, a gente vive, é esse o mundo que a gente vive hoje. Então, a gente tem que entender como ele funciona e saber como se posicionar nesse ambiente, né? Isso me lembra muito a questão de que eu lido desde que eu entrei nesse mundo, né? Junto com os meus pais. Porque, por exemplo, eu sou de uma geração, meus pais são de outra. Pra mim foi muito fácil me identificar e conseguir mexer e conseguir utilizar. Já pros meus pais, não. E eu acho que faltou uma certa empatia no começo da minha parte, porque eu dizia, mãe, como assim a senhora não entende e tal? Mas é totalmente diferente, são gerações diferentes, são pessoas que lidaram com ambientes diferentes. Então, a nossa geração, ela precisa ter muita empatia pelo pessoal da geração passada e que tá nessa geração também. Claro, com certeza, até porque os veículos de comunicação, eles eram não era uma via de mão dupla. Ou seja, ele levava informação para você, você adquiria aquilo, formava a sua opinião. Hoje você divide a sua opinião. Você, quando antigamente lia uma matéria no jornal, numa revista, assistia um telejornal, você não interagia, né? Você simplesmente recebia aquela informação, aquele conhecimento todo, você fazia toda aquela preparação dentro de você para você entender e dali formar a sua opinião. Hoje não, hoje nas redes sociais as pessoas perguntam a sua opinião, querem saber o que você pensa, querem que você compartilhe o que você pensa. Então, o comportamento da sociedade ele foi muito influenciado pela chegada das redes sociais, né? E também foi por um lado bom e por um lado ruim, porque também incitou muita violência, incitou muita agressividade por parte das pessoas, intolerâncias também, que estavam guardadas. Por outro lado, também ajudou muito na construção de empatias com os LGBTs, com causas humanitárias, né? Como que vocês veem isso, assim, essa importância da mídia social nesse contexto? Eu acho que essa identificação, essa empatia, eu vou até lembrar porque eu achei interessante quando a gente falou empatia, porque às vezes é um sentimento tão comum que parece que a gente pareceu esquecer, né? A gente deixou um pouco de lado, justamente porque a gente só quer falar para quem concorda com a gente termina, quem consome a gente na rede social, a gente só termina consumindo aquilo que a gente já gosta, termina conversando com os amigos que a gente já tem mais afinidade, e quando a gente vê, a gente criou os clusters, né, as bolhas, e a gente tá dentro daquele nossa bolha e ela não estoura mais e a gente acha que o mundo é aquilo ali. É verdade. E o mundo não é aquele ali. Então, acho que se colocar no lugar do outro, independente do tema, seja na política, seja num relacionamento, no ambiente de trabalho, eu acho que a gente tem que entender a rede social como esse fenômeno, essa construção social, mas entendendo que a gente não pode ficar dentro da nossa bolha. Porque o mundo, a gente não vive uma bolha, a gente vive uma sociedade. Por mais que a gente tenha grupos e afinidades, né? É verdade. E você que estuda neurociência, Ingrid, como que a neurociência ela foi impactada, ou como o cérebro das pessoas é impactado com esse convívio diário de rede social? Porque a gente
tá o tempo todo olhando o celular, né? Consultando e vendo para ficar por dentro. Do corpo, né, hoje em dia. É uma extensão do corpo. A gente levanta, já olha o celular. Então são raras as pessoas que não têm seus perfis, né, nas redes sociais e tudo. E como que você encara isso, Ingrid, assim, em termos de estudo, de neurociência, neurolinguística também? Bem, pra quem não sabe, eu sou aluna de ensino médio, mas eu gosto muito de estudar neurociência de maneira independente. Então, nos meus anos de estudo, eu fiquei apenas na teórica, eu fui pra prática, eu observei meus comportamentos e etc. A partir do momento que eu comecei a ter Instagram, comecei a me manifestar por lá, eu percebi que o meu cérebro, o meu desenvolvimento cognitivo, ele se tornou mais acelerado. Isso não era nem sempre tão legal, porque com a rápida informação, a gente acaba tendo muita absorção de conteúdo. Por exemplo, um jovem vendo um stories no Instagram, ele passa assim. Ele não passa assim, para ver. Não, é assim, rápido demais. É muita informação para uma pessoa só, para um consumo individual. Então, tem que ter esse equilíbrio. E é uma coisa que eu tenho aprendido no decorrer dessa jornada, de tenha calma onde você está sendo inserida, tenha paciência e saiba aproveitar a liberdade que você está tendo. Sim, eu acho que é importantíssimo, essa consciência, né, e lidar com essa liberdade que hoje a gente tem, que em tese é uma liberdade para a gente falar tudo que a gente pensa, mas não necessariamente, porque você paga um preço por isso. Sim. Né? Quando você fala o que você pensa, seja na mídia social, seja onde for, você acaba pagando muito caro por algumas opiniões. Então você tem que saber aonde você vai expressar, de que maneira você vai expressar, como a Ingrid está falando, né? A maneira como a gente constrói esse tipo de coisa. E lá na Inglaterra, Nara, assim, como que você percebeu, assim, existe essa discussão em torno de rede social, a política na rede social? Como você sentiu que há alguma empatia com a nossa realidade? Lá na Inglaterra até a forma de estrutura do governo já é totalmente diferente. Aqui é uma república, lá é uma monarquia, lá a gente tem a rainha. Então, é engraçado como os valores culturais também têm toda a diferença no uso da comunicação, no uso das redes sociais. Durante o curso a gente tinha um lorde, que é o equivalente ao nosso senador aqui no Brasil. E eu tentava, como é que vocês usam a rede social, como é que você inclusive faz essa aproximação com o cidadão. Mas lá não tem esse caráter mais... Pelo menos na Câmara dos Lordes, que eles chamam, não tem essa aproximação tão personalista do político, no caso, com o cidadão. Lá ele tenta mais um tom institucional, então ele não entrou muito no lado pessoal, mas sim no caso das ferramentas como institucionais para aproximação do cidadão com o governo lá, na construção das políticas públicas. E... em geral, assim, pegando ainda um pouco do que a Ingrid falou, eu acho que tudo muito tem a ver a discussão atual também, um complemento com a questão dos dados. Porque tudo que a gente faz, que tem muito a ver também com a questão da neurociência, tudo que a gente faz na internet, nas redes sociais, está rastreado. Então, o caminho da gente tá lá, tá tagueado, sabe o que a gente gosta, uma pesquisa que a gente faz no Google, então depois chega um anúncio pra gente na rede social. Então, assim, às vezes é um consumo tão acelerado, mas assim, é um consumo que aquela trajetória lá, ela tá muito direcionada para você. Então, você fica só consumindo aquilo ali que você já buscou, que você comentou. Muita gente fala, às vezes, para além da rede social, os microfones dos celulares da gente. Às vezes, você tá uma conversa e a gente depois, eita, como é que esse anúncio chegou aqui para mim? Porque quando a gente baixa o aplicativo, quando a gente tá consumindo por lá, a gente, naqueles termos de autorização, tem ali acesso ao microfone, acesso ao que a gente pesquisou. Então, não é um bicho de outra cabeça. É realmente a tecnologia que ela tá ali assumindo, aguardando cada vez mais dados, e as empresas, os governos estão utilizando esses dados para se comunicarem cada vez mais com a gente. E isso é um pouco até assustador, porque sabe mais do que a gente. Se o Google, se as redes sociais tirarem um relatório, vai entender mais do que o psicólogo da gente, do que qualquer outro setor. É verdade, é verdade. E assim, eu queria que vocês colocassem também, assim, até que ponto o uso das mídias sociais ele é saudável para a vida da gente, porque a maioria das pessoas, eu acredito que use a rede social de uma forma
agradável para se distrair, para ficar por dentro das coisas que estão acontecendo. Mas algumas pessoas não, elas perdem a noção disso, ficam o dia inteiro postando, ou o dia inteiro correndo atrás, pesquisando coisas, enfim, e não larga o telefone para nada. Né? Isso impacta diretamente no comportamento da sociedade hoje em dia, porque há muita interação virtual e pouca interação pessoal, social, né? Como você vê isso, Ingrid? Bem, por experiência própria, digamos, teve uma época da minha vida que eu comecei a me tornar uma pessoa reativa. Eu tinha a emoção de acordo com o que eu publicava. Se eu fazia uma postagem hoje sobre um assunto muito interessante, eu me sentia bem, missão cumprida. Se no outro dia eu quisesse, por exemplo, hoje eu não vou publicar nada, vou deixar tudo como tá, eu já me sentia tipo, poxa, Ingrid, como você tá sendo... E a galera que tá lá lhe esperando e tal. Então eu criei um compromisso imaginário que acabou me prejudicando. Porque eu comecei a me tornar uma pessoa reativa. Eu interagia comigo mesma dependendo do que lá fosse fornecido, do resultado que a rede social me desse. Então, com o tempo, eu aprendi a me libertar disso, a ter uma certa independência de, poxa, a minha vida também tem uma vida virtual, mas a minha vida importante e essencial é a real. É fora daqui. É fora daqui. Lá são resultados pequenos, como é que eu posso dizer? É a adrenalina que não dá pra se mostrar. Pílulas. São pílulas. Aqui na vida real, a gente tem um tipo de adrenalina vivida e lá não dá pra mostrar tudo isso. Não. Lá são pedaços que a gente vai construindo e tal. Mas só são momentinhos. Aqui é a vida real. Então foi isso que eu consegui aprender e também trazer para minha realidade para conseguir melhorar a minha comunicação e o meu relacionamento com o meu âmbito social, na verdade virtual. Porque para você, inclusive, é muito importante ter essa ideia já bem desenhada na sua mente para você poder compartilhar, inclusive com amigos seus da sua idade. Né? A própria juventude, eu acho que ela já nasceu usando a rede social, né? E não sabe viver sem isso. Não existe uma possibilidade de viver sem perfil em rede social, sem postar coisa, sem não sei o quê. E muitas vezes a pessoa se perde, principalmente os jovens, por não saber viver sem isso. Né? Então essa mensagem, né, o quanto mais você consegue passar para os seus colegas, né, colegas da escola, da sua sociedade, da cidade onde você vive, é importante para, eu acho que para a gente não virar uma sociedade dependente virtualmente, um vício mesmo, como se tem em drogas, como se tem em outras coisas, porque tem gente que realmente não consegue viver sem celular, sem postar as coisas, né? E os jovens que já nasceram dentro da rede social, é importante que tenham essa coisa desenhada mesmo na mente, né? Importantíssimo. E Ingrid, fala um pouquinho do TEDx que você vai participar, né? Vai ter um TEDx aqui na Pajuçara. Aqui em Maceió vai ter pela segunda vez o TEDx Pajuçara. O último que aconteceu foi em 2016. Explica o que é TEDx para quem não sabe. TEDx o TED é o maior evento de compartilhamento de ideias do mundo. É onde pessoas sobem ao palco de 15 a 18 minutos para passar uma ideia legal pra galera e conseguir entrar em sintonia com todo mundo, para que as pessoas saiam dali diferentes. E esse ano eu tentei, e foi um processo muito legal. Foram cerca de 60 inscritos e eu fui a única adolescente que me inscrevi e acabei passando. E o meu TED vai ser Maturidade Não Vem com a Idade. Olha, esse é o nome do meu TEDx. Não é o que a gente estava falando aqui agora. Maturidade não vem com a idade, porque esta criatura só tem 16 anos, né? Como a gente faz com uma pessoa com 16 anos que pensa isso tudo? Eu tô muito feliz por essa realização, mas não só por mim, sabe? Eu tô levando uma galera junto comigo. Eu sou resultado de pessoas, eu sou resultado de detalhes. Eu não tô aqui e o meu resultado de hoje não chegou sozinho. Então, lá eu vou compartilhar uma trajetória que ninguém nunca viu. Porque é simplesmente essa é a noção que, quando as pessoas me veem. Uma garotinha de 16 anos, não sei, 17 anos e tal, 17. Que bonitinho, não sei o quê. Só que eu tenho uma caminhada anterior a isso. Claro, pra você ser o que você é, você tem toda uma bagagem. Exatamente. Ninguém é nada gratuitamente, né? Nós somos o somatório das nossas experiências. E lá eu vou compartilhar toda essa trajetória de uma maneira que envolve neurociência, envolve despertar diário, envolve
acordar, autoanálise. Bem, vamos lá, vai ser sábado, dia 13 de julho. E você aprendeu isso como, só assim rapidamente? Como que você conseguiu buscar isso? Pelas redes sociais, pela internet, ou você lia muitos livros também? Como a gente estava conversando nos bastidores, né? Os meus pais, eles me permitiram ser desde criança. Então, teve todo um processo, todo um caminho. E o que acontece? Eu sempre fui uma criança muito curiosa e tida como à frente do meu tempo. Mas não era isso, era o meu próprio tempo. E as pessoas não entendiam. Então, eu sempre tive um pedacinho de interesse pelo lado humano, pelo cérebro. E eu começava a me observar e a fazer descrições. Por exemplo, o meu primeiro caso de autoanálise foi quando eu tinha 15 anos de idade. E eu simplesmente escrevi como é que estavam os meus estados emocionais no dia. E a partir daí eu comecei a fazer aquilo todo dia, e até hoje eu faço. Tanto é que eu acordo mais cedo de ir pra escola pra poder fazer o meu ritual de autoanálise diária. Enfim, vou contar no TEDx. E isso foi despertando cada vez mais o interesse. Só que nessa época, lá na minha cidade, a gente não tinha muito contato com a internet. E eu utilizava as minhas experiências diárias. Então foi um negócio surreal pra mim naquela época. Mais tarde começou a chegar a internet na minha casa, eu fiz um curso de informática pra aprender a mexer no computador. Depois do curso eu ensinei os meus pais a mexerem no computador. E eu comecei a baixar PDF, a ler livro. Então tô nessa jornada aí desde os 9 anos de idade, sendo uma desbravadora da neurociência, da psicologia e, enfim, do cérebro humano. Olha, que fantástico. Nara, o Empatia Política foi criada há pouco tempo, né? Você lançou há pouco tempo, você é jornalista, professora, universitária também. Explica pra gente qual foi que necessidade você sentiu para criar o Empatia Política. Bom, eu acho que é a síntese de tudo que a gente falou por aqui hoje. De se colocar no lugar do outro. A ideia do Empatia Política eu tô fazendo um movimento oposto ao que a gente vem vivendo no Brasil, que a gente vem vivendo um momento político totalmente polarizado. Então é meio que remando contra a maré no sentido da gente parar de apontar o dedo pro outro e a gente se colocar no lugar do outro, ainda que seja muito difícil. Porque é muito difícil no nosso dia a dia, com as nossas atribuições de trabalho, de família, de amigos, de estudos, a gente se parar um tempinho e se colocar no lugar do outro. Então, é uma premissa tão básica que a gente se perdeu com o tempo. Então, a ideia do Empatia foi muito resultado de um curso que eu venho fazendo, que eu vou todo mês para São Paulo, que é um Master em Gestão e Liderança Pública, pelo CLP. Então, eu via a minha experiência profissional era reduzida. Eu estava precisando desse outro olhar e eu vi que esse outro olhar o Empatia era aquilo que estava me faltando. Então, o Empatia foi um processo muito íntimo e aí eu disse, poxa, talvez não esteja faltando só a mim, talvez esteja faltando um pouco para todo mundo. Não estou dizendo que eu estou salvando ninguém, nem nada. Foi uma forma de dar vazão àquilo que eu sentia. E aí eu achei pessoas que se interessaram pela causa. Então hoje o legal do Empatia é que aqui em Alagoas, onde tem mais acesso, segundo o estado, já é o Ceará. Não conheço ninguém no Ceará, não sei. Sei pelo histórico que Ceará é um estado muito de desenvolvimento de políticas públicas. Então a ideia é espalhar esse conceito da gente colocar o servidor no lugar do cidadão, no lugar do político, gestor, e a gente não vê um problema, uma situação, ou algo específico só pelo nosso olhar, mas a gente equilibrar um pouco com o olhar de cada um. Porque muito o que falta ao gestor público é isso, ele se colocar no lugar do cidadão. Do servidor. Que é o burocrata de rua, né, que está ali atendendo. Lógico, né, que você quando fala, por exemplo, no serviço de saúde, você tem o final, que é o povo, né, que é a população que vai usufruir do serviço, mas você tem também os médicos, você tem as enfermeiras, você tem os técnicos, todo aquele staff, aquelas pessoas todas que são servidores públicos, que estão ali fazendo o melhor deles de acordo com os recursos que tem. E quem libera os recursos são os gestores. Então, a política pública não tem como ser construída se não passar por todas essas fases. De quem toma a decisão na cadeia mais alta, na ponte mais estratégica, a quem executa ali no dia a dia, ao cidadão, que é de fato o grande beneficiador ali daquela relação. Então, é a gente fazer esse cruzamento de histórias. Então o blog ele conta a história das pessoas por trás dessa política pública, e aí eu tô criando agora novas fases dentro do planejamento. Então
Vou passar a colocar bastidores de amigos e de quem quiser contar um pouquinho como é o bastidor como cidadão, como servidor. Então passar, por exemplo, ter um dia na semana só nos stories e contando o dia a dia daquele servidor, seja do assistente social, seja do cidadão ou do político, para dividir com as pessoas, isso, né, como funciona a máquina pública. Exato. Porque as pessoas também não têm noção e muita gente às vezes criticam sem saber como funciona, sem saber as dificuldades, sem saber os entraves. Então, eu fico falando, é muito fácil, às vezes, só para o cidadão chegar lá no posto e reclamar que não tem um medicamento, por exemplo. Mas por que não tem um medicamento? O assistente social, o médico, o enfermeiro que tá ali não tem às vezes culpa, e às vezes também a culpa não é do gestor lá em cima. Então, onde é que tá o entrave ali? Vamos ouvir todo mundo, vamos tentar entender, vamos dar informação. A gente tá falando muito aqui de informação, de compartilhamento. Então, vamos explicar o que é que tá acontecendo pro cidadão, vamos ouvir cada um, e às vezes quando se conversa pode-se chegar a soluções muito mais simples do que... Vale salientar que eu conheci a Nayara através do Instagram. Eu conheci a Empatia Política através do Instagram. E trouxe muito pra minha realidade porque essa questão de jovens e adultos. Quem viveu a época de que... Cada um na sua época, é claro, mas como é que era a política dos nossos pais, na época dos nossos pais, e como é que isso passa pra gente pra construir a nossa visão. E nesse processo de presidência, de um monte de coisa, então gerou muito embate. Gerou muita discussão de tipo, você não viveu na minha época. Famílias, exatamente. Você não viveu na minha época, você não sabe o que a gente passou e tal. E fica aquela coisa de, pera, calma, paciência, vamos ver como é que as coisas estão encaixadas, né? Porque tudo é como você está dizendo, são encaixes, né? As coisas se complementam, são complementares. E a gente tem que ter a mente aberta para isso. A gente viveu uma época, né? Eu não sei a Nayara que é mais nova que eu, mas assim, eu, por exemplo, entrei no mercado de trabalho, não havia celular, não havia internet, a gente trabalhava manualmente, recebia fax, dava o sinal do fax, você não deve nem saber o que é fax, não sabe, tá vendo? Como eu tô velha, né? Mas assim, e a gente teve que se adaptar. Teve que entender, eu costumo dizer que a minha geração está num limbo entre o antigo, né, o que sempre foi feito, e toda essa tecnologia que levou a gente para outros patamares, para outras formas de viver, outra maneira de trabalhar. A mente tem que mudar para você entender os millennials, que são vocês. Então, assim, não é fácil você viver num tempo que a coisa foi toda muito rápida. De 95 para cá, como o mundo mudou absurdamente, né? E desde a época que eu nasci, por exemplo, de 75 a 95, mudou, mas não tanto com essa velocidade que mudou de 20 e poucos anos para cá. Vai continuar mudando, vem a internet das coisas, inteligência artificial, e a gente... E para você viver no mundo, você tem que estar preparado, tem que estar por dentro, tem que entender, tem que saber. E não pode ficar preso ao passado. Ah, porque no meu tempo era... Não é mais, né? O tempo mudou. E não mudou só no Brasil, mudou no mundo, né? E você tem que estar preparado para essas mudanças, né? Para que elas impactem de forma positiva na vida da gente. E não de uma maneira, né, negativa. Meninas, queria agradecer a presença de vocês aqui. Foi ótimo, foi super esclarecedor. E eu acho que as pessoas vão gostar muito. Nayara, qual é o seu site? O endereço? Bom, o Empatia Política, a ideia é abrir o coração. Então, abrir o coração para a política, vamos tentar abrir o coração, tentar se colocar no lugar do outro. É empatiapolitica.me, e no Instagram é Empatia Política, então... @Empatia Política. @Empatia Política. Então, é um canal que é para ser de mão dupla. Não faz sentido só a Nayara falar. Não, lógico que não, com certeza. E você vai estar no TEDx quando? Dia 13 de julho. 13 de julho vai ser aonde? Vai ser... Sabe que eu ainda não sei onde vai ser. Então, gente, peraí. Por isso que vocês devem ir lá no meu Instagram pra gente conversar. Qual é o seu Instagram? @Ingrid.Pereiras. Lá eu sou uma jovem desbravadora do estar aqui, entendeu? Então vão lá no Instagram que eu digo o endereço direitinho pra vocês. Pronto. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada pelo convite. Adorei, estamos à disposição aqui para quando vocês quiserem voltar. E, pessoal, obrigada pela sua audiência
e até o próximo programa. No próximo bloco você vai ver uma entrevista com o presidente Otávio Lessa sobre o acordo de cooperação firmado entre o Tribunal de Contas do Estado e o governo de Alagoas. É rapidinho, a gente já volta. Atenção para o comunicado de recall de parafusos. Se você é robô, compareça. Quando houver um comunicado de recall, não corra riscos, compareça. É de graça, um direito seu e um dever do fabricante. Segurança é coisa séria, faça a sua parte. Vamos conhecer um pouco mais sobre o acordo de cooperação firmado entre o TCE e o governo de Alagoas. A ação faz parte do processo de transparência na administração pública. O presidente Otávio Lessa tem mais informações para você. Confira na entrevista de Daniele Santoro. Ninguém melhor do que o presidente do Tribunal de Contas para estrear esse quadro junto com a gente, seu primeiro entrevistado. Presidente Otávio Lessa, obrigada pela entrevista aqui ao TCE em Pauta e por dentro do tribunal. E a gente gostaria de falar sobre o acordo de cooperação que foi assinado entre o Tribunal de Contas e o governo do Estado. No que consiste esse termo? Olha, Daniele, eu acho que é de fundamental importância, não para o tribunal, mas para o Estado como um todo. É uma proposta de você corrigir distorções que possam existir na folha de pagamento, tanto do Estado como de todos os municípios. É um programa que ele já foi feito em Minas Gerais, já foi feito em Sergipe e em alguns outros estados. E nós estamos trazendo, e queria agradecer desde já também ao Tribunal de Contas de Sergipe, que cedeu para o Tribunal de Contas de Alagoas gratuitamente, é um sistema muito caro, e desde já eu queria agradecer ao seu presidente. Mas a importância disso é que nós vamos, na verdade, estar dando as informações para todos os gestores do Estado de como estão posicionados aqueles servidores dentro da sua folha. Ver se eles têm, na verdade, acumulação de cargo, ver se aquele cargo está dentro do parâmetro, o que está sendo arrecadado com a legislação, que ela muda muito essa legislação. Às vezes você arrecada mais do que tem que arrecadar para o governo federal. Ou seja, esse programa e esse sistema, nós não poderíamos também trazê-lo sem a ajuda do governo estadual. É um programa que ele está vindo gratuitamente, mas o nosso sistema, o nosso pessoal tem que ser bastante treinado. O governador, sensibilizado com isso, autorizou uma suplementação que já foi enviado para a Assembleia, infelizmente foi enviado agora no recesso, só poder ser analisado em agosto, para que a gente possa, o mais rápido possível, a gente está preparado para tocar esse sistema, que eu sei que já foi comprovado em vários estados, é uma alavanca de redução de custos. Ou seja, no momento que a gente está vivendo com o governo federal, com o Brasil como um todo, a falta de recursos, qualquer medida que venha sem trauma, sem, vamos dizer assim, sem perda de absolutamente nada daquilo que está sendo executado, e a gente pode apenas com o sistema de controle realizar essa aferição. Eu acho que o governador está de parabéns, o governo está de parabéns, e o tribunal. Esperamos o mais rápido possível, esperamos essa suplementação para que possamos comprar esses equipamentos. Perfeito.
essa assinatura do termo de cooperação, ela faz parte também do processo de transparência do Tribunal de Contas? Sim, de transparência e de controle. Na verdade, a gente hoje, pelo volume vamos dizer assim, de informação de pessoal que nós temos, se a gente não tiver toda a parte tecnologicamente, vamos dizer, dentro de um sistema, é impossível manualmente controlar isso. Então, esse é o grande mote do momento para que possamos ajudar tanto ao Estado como todos os municípios. Perfeito. E qual seria o impacto disso na vida dos servidores do Tribunal de Contas? O impacto, você tem uma ferramenta que você vai dar visibilidade à sociedade do trabalho que o tribunal faz. Na verdade, a sociedade não tem a ideia disso e como eu já disse várias vezes, não é culpa da sociedade, é que nós temos que sair das nossas salas e interagir com o público, com o servidor, com o cidadão de cada localidade dentro do Estado. E é isso que a gente está tentando. Através da própria TV Cidadã, da Rádio Cidadã, através dessas oportunidades que nós temos de efetivar programas que tenham impacto imediato numa vida, vamos dizer assim, nos recursos do Estado, que isso vai traduzir em serviços outros que estavam sendo mal gastos e vai ser corrigido, e o governo e o município vai ter possibilidade de atender outras demandas da sociedade. Com certeza. O nome disso é gestão. Gestão com responsabilidade. E aí eu vou utilizar essa gestão, ela passa estamos passando por um momento, e nós tivemos a oportunidade de receber o ministro Nardes, e convidamos todos os prefeitos, todos os vereadores aqui no Centro de Convenções, para falar já o segundo passo de governança. A governança passa pela gestão. A gente tem que qualificar, a gente tem que mostrar para eles que se a gente no país, se a gente não tiver em cada servidor que tiver num cargo de gestão, ter a visibilidade de governança, fica difícil a gente ter um resultado, vamos dizer assim, positivo, aquele que a sociedade está esperando de nós. Perfeito. Presidente Otávio Lessa, muito obrigada pela sua entrevista e espero que tenha esclarecido, o termo de cooperação para toda a sociedade. Desejo sucesso. Eu que agradeço, Dani. Essa aí é a possibilidade que nós temos e a oportunidade de, como eu te disse, de estar mais próximo da sociedade. A sociedade cada dia vai entender mais se a gente tiver ações que represente o resultado material. Quando você tem um resultado material, a sociedade entende com mais velocidade. Não tenha dúvida. No programa de hoje, vimos o quanto as redes sociais influenciam no nosso dia a dia, mudando, inclusive, os rumos políticos do nosso país. Ficamos por dentro do acordo de cooperação firmado entre o TCE e o governo do estado de Alagoas, que vai garantir mais transparência na administração pública. Que tema você gostaria de ver aqui no TCE em Pauta? Mande sua sugestão para o e-mail comunicação@tce.al.gov.br que entraremos em contato com você. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.